Círculo Esotérico da Comunhão do Pensamento, primeira ordem esotérica no Brasil, idealizada e fundada por Antônio Olívio Rodrigues há 112 anos. Boa noite a todos, boa noite ao Dr. Celino Bárbara, presidente e delegado-geral do Círculo Esotérico da Comunhão do Pensamento, que preside os trabalhos da mesa desta noite, e em nome, na pessoa dele, cumprimento os demais componentes da mesa. Agradeço a Deus por mais uma oportunidade de estarmos aqui reunidos para trazer temas esotéricos. Peço a proteção de Jesus, o mestre dos mestres, da hierarquia angélica e dos patronos de nossa venerável ordem, Príncipe Munford, Swami Vivekananda, Eliphas Levi e Antônio Olívio Rodrigues, que nos protege e orienta para o tema que iremos tratar nesta noite. Escolhi para hoje o tema Levar para o Sono. O conteúdo do tema se encontra na obra A Consciência Interna, de William Walter Atkinson, da editora Pensamento, edição de 1927, lição 7. William Walter Atkinson nasceu em Baltimore, Maryland, nos Estados Unidos, em 5 de dezembro de 1862. Começou a trabalhar aos 15 anos, abriu seu próprio negócio, teve pouca educação formal, foi admitido como advogado na Pensilvânia, embora não tivesse título universitário na área. Após uma crise física e mental, procurando auxílio para seus problemas, encontrou a corrente do novo pensamento e da ciência mental, que ensinava que todas as doenças são produzidas pela mente e que com uma mente sadia a pessoa se cura dos males físicos. Atkinson tinha grande facilidade de escrever sobre vários assuntos e começou a publicar artigos assinados com pseudônimo nas revistas que dirigia e nos lançamentos dos seus livros. No final da década de 1890, Atkinson começou a se interessar pelo pensamento indiano e depois de 1900 começou a publicar trabalhos sobre o assunto. Os livros de Yogi Ramacharaka começaram a ser publicados nos Estados Unidos nessa época. Nunca apareceu qualquer informação biográfica sobre o autor. Segundo pesquisas, os livros do Yogi Ramacharaka foram escritas por William Walter Atkinson, em colaboração com um sábio indiano chamado Baba Bharata, que teria conhecido os livros de Atkinson e proposto uma colaboração. O mais provável é que Atkinson tenha escrito sozinho os livros atribuídos ao Yogi Ramacharaka, obtendo o conhecimento que apresenta a partir das leituras sobre os pensamentos indianos que estavam se popularizando durante o século XIX, especialmente através da Sociedade Teosófica, fundada em 1875 por Helena Petrovna Blavatsky. Foram lançados mais de 12 títulos atribuídos a Yogi Ramacharaka durante a vida de Atkinson. Publicou vários livros com seu próprio nome e só escrevia e publicava em inglês. Nunca foi à Índia. Morreu no dia 20 de novembro de 1932, em Los Angeles, na Califórnia, com 69 anos de idade, após uma carreira muito bem-sucedida como escritor e editor. Em 2020, o livro-prêmio do Círculo Esotérico da Comunhão do Pensamento foi Magia Mental ou O Segredo do Poder Mental, de William Walter Atkinson. A sua forma de tratar assuntos do ocultismo é de uma grande simplicidade e até de uma forma infantil, como nós veremos hoje. Ele começa falando sobre os contos de fada. E o conto que ele nos traz, a ideia, chama-se Os Duendes. Era uma vez, onde foi, onde não foi, um sapateiro que havia ficado muito pobre, sem que tivesse culpa nenhuma disso.
tão pobre que não lhe sobrou mais nada, a não ser couro para um único par de sapatos. À noite, ele cortou o couro para na manhã seguinte fazer os sapatos. E como tinha a consciência tranquila, deitou-se calmamente, fez as suas orações e adormeceu. No outro dia, de manhã, após rezar sua oração, quando ia se sentar para trabalhar, viu os sapatos prontinhos em cima da mesa. Ele se espantou e não sabia como explicar aquilo. Tomou-o nas mãos para examiná-los mais de perto. Eram feitos com tal capricho que não apresentava nenhum ponto errado, como se fosse uma obra de arte. Logo depois, entrou um freguês, e como os sapatos o agradassem muito, pagou por eles mais do que o normal. E o sapateiro pôde, com esse dinheiro, comprar couro para mais 2 pares de sapatos. Ele os cortou à noite e pretendia trabalhar neles na manhã seguinte, com ânimo renovado. Mas não foi preciso, pois quando se levantou, eles já estavam prontinhos. E também não faltaram os fregueses que lhe deram tanto dinheiro que ele pôde comprar couro para 4 pares de sapatos. E tornou a encontrar cedo pela manhã os 4 pares prontos. E assim continuou acontecendo. O que ele cortava à noite estava pronto na manhã seguinte. Assim ele logo começou a ter uma boa renda e por fim tornou-se um homem rico. Certa noite, pouco antes do Natal, depois de haver cortado o couro, o sapateiro, antes de se deitar, perguntou à sua mulher: "Que tal se ficássemos acordados esta noite para ver quem nos presta tão grande auxílio?" A mulher concordou, acendeu a luz. A seguir, eles se esconderam num canto da sala, por trás de umas roupas que estavam penduradas, e ficaram espiando. Quando deu meia-noite, chegaram 2 homenzinhos, engraçadinhos, sem roupa, que se sentaram à mesa do sapateiro. Apanharam todo o couro cortado e com seus dedinhos começaram a costurar, a bater e a puxar fio, com tanta agilidade e ligeireza que o sapateiro, assombrado, mal podia acreditar nos seus olhos. Eles não pararam até que tivesse tudo pronto sobre a mesa e depois desapareceram rapidamente. Na manhã seguinte, a mulher disse: "Os homenzinhos nos tornaram ricos, devemos mostrar-lhes a nossa gratidão. Eles andaram por aí sem ter roupa nenhuma sobre o corpo e devem sentir frio. Sabe de uma coisa? Vou costurar para cada um deles uma camisinha, um casaco, um colete, uma calça, vou tricotar pares de meia e você fará par de sapatos para cada um." O homem respondeu: "Parece-me uma boa ideia." À noite, em vez de couro cortado, puseram os presentes sobre as mesas e se esconderam para ver o que fariam os homenzinhos. À meia-noite, eles chegaram saltitando e logo se dispuseram a começar o trabalho. Quando, porém, em vez de couro cortado, encontraram as graciosas peças de roupa, ficaram a princípio admirados, mas logo se mostraram uma imensa alegria. Vestiram-se com incrível rapidez e, alisando as lindas roupas no corpo, puseram-se a cantar. "Não somos rapazes bonitos e elegantes?" Por fim, saíram dançando porta fora. Desse dia em diante, os homenzinhos nunca mais apareceram. Mas o sapateiro viveu bem pelo resto da sua vida e sempre teve sorte em tudo o que fez. Muitos já ouviram os velhos contos de fadas e as lendas do saber antigo a respeito das boas fadas, dos seres, dos elementos, terra, os duendes, os silfos do ar, as salamandras do fogo e as ondinas das águas. E sentindo afeição e gratidão para com algum alfaiate, sapateiro, marceneiro, sentindo afeição e gratidão para com eles, vinham à noite, enquanto o pobre homem e a sua família passavam pelo sono, e tomando o trabalho deixado sobre a mesa. Trabalhavam diligentemente até que pela manhã, quando o sol despertava o pobre, esse encontrava sua obra já acabada. As pequenas mãos das fadas tinham dado ao couro a forma de sapatos, costurando-os, pregando-os,
ao tecido o corte, transformando-os em roupas. Os pedaços de madeira eram cortados e com eles feitos caixas, cômodas, móveis, cadeiras, mesas. O material grosseiro fora preparado pelos trabalhadores durante o dia. As fadas faziam o resto à noite. A palavra fada, ligada a contos, nos leva imediatamente a esperar algo misterioso, algo oculto, algo esotérico, algo que nos fala de um mundo diferente desse nosso mundo visível e palpável. Nele, nos são relatados acontecimentos e processos numa simbologia retirada de arquétipos que tocam profundamente nossa sensibilidade. Assim também esses contos nos falam de processos da alma e do espírito. Sua origem é remota, de uma época em que a humanidade não tinha a consciência tão desperta como temos hoje, quando o pensamento racional e intelectual ainda não tinha sido desenvolvido tanto. São narrados para que, com sua luz pura e suave, para que os primeiros pensamentos e as forças de calor do coração possam despertar e crescer para a busca dos primeiros pensamentos e a busca dos conhecimentos ocultos e verdades psicológicas ou a consciência interna que existe em cada um de nós. Forças que agem como fariam inúmeras fadas, ou auxiliares mentais que estão prontos e dispostos a nos ajudar no nosso trabalho mental. Bastando apenas termos confiança nelas. Não, isso não é um conto de fada. É apenas uma verdade psicológica expressa em termos dos velhos contos de fada. Esse trabalho mental deve ser realizado à noite, antes de dormir. Ao usarmos a expressão ordem mental às fadas dos planos da consciência interna, devemos ter uma ação deliberada, porém rapidamente, quando, antes de entrar no sono, ao abandonar o pensamento, ordenamos a elas que nos realize a tarefa antes que ela seja realizada. Essa qualidade é considerada universal, como sendo totalmente inata ou um dom, porém pode ser desenvolvida pela prática em todas as mentes, na proporção da sua força de vontade. Quem pratica a autossugestão, a princípio ao dormir e depois a qualquer hora do dia, verificará que para facilitar esse trabalho, ou se bem sucedido nele, deve a princípio ter um plano, um projeto, um ideal. O processo de chamada ao serviço destes seres elementares, auxiliares da consciência interna, é semelhante ao que usamos constantemente para fazer a memória lembrar de algum fato ou nome esquecido. Vemos que não é possível recordar o fato, a data ou o nome desejado. Em vez de sobrecarregar nosso cérebro com um esforço maior, se tiver aprendido o segredo, passamos o assunto para a consciência interna, com uma ordem silenciosa de lembra-me deste nome. E continuamos com o nosso trabalho diário. Alguns minutos depois, ou talvez horas, de um jato nos virá o nome ou o fato esquecido, brotando dos planos da consciência interna com o auxílio dos operários ou fatos gentis destes planos. A experiência é tão comum que deixamos de nos admirar dela, embora seja uma notável manifestação das operações internas conscientes da mente. Parai e refleti um momento e vereis
que a palavra esquecida não se apresenta acidentalmente ou por acaso. Existem processos mentais em ação para nosso proveito. E tendo resolvido o nosso problema, alegremente, imploramos de seu plano para o plano da consciência interna, em que podemos empregá-lo. Se quiser aprender a tirar proveito do serviço das fadas da consciência interna, fazem uma pintura mental, do armazém mental, nos vários planos da consciência interna, onde são guardadas todas as espécies de conhecimento que ali foram colocadas durante a vida, assim como as expressões recebidas do passado, de nossas próprias vidas passadas, das vidas dos nossos avós. Fazei vossa escolha a esse respeito. As informações armazenadas, muitas vezes, foram colocadas nos compartimentos, sem observações de arranjo sistemático. Quando precisamos encontrar alguma coisa que foi armazenada há muito tempo atrás, sendo esquecido o lugar exato, sois obrigado a chamar em nosso auxílio as pequenas fadas da mente, o que fareis pela ordem silenciosa de lembra-me disto. Essas fadas são as mesmas meninas a quem encarregais de despertar às 4 da manhã para tomar um trem ou um avião, e elas obedecerão, sem despertador, sem nada. As mesmas amiguinhas também nos avisam de um encontro que teremos às 14 horas com representantes de alguma empresa, alguma pessoa. Outro exemplo prático de levar para o sono o conteúdo da última reunião, as duas mentalidades. Levei para o sono o conteúdo da consciência subconsciente. Nasci e morei durante mais de 80 anos, meus parentes, num bairro da Zona Leste chamado Vila Ré. Sobrenome de uma família, dona de uma grande quantidade de terras. Perderam tudo ao ter que pagar uma dívida de jogo. A mente subconsciente da nossa família, das pessoas que lá moravam, registraram ré como algo que vai para trás. Aquele que não se desenvolve, aquele que está de marcha ré. Isso durante anos. Pensávamos até pedir às autoridades que mudassem o nome do bairro. Por incrível que pareça, num curso de música, quando acabou o curso, viemos para casa, dei carona para uma professora. E para onde você quer que eu te leve? Para onde nós vamos? Onde você mora? Moro na Zona Leste, na Vila Ré. Imediatamente, a professora falou: você mora numa nota musical? Durante 80 anos, nós nunca tivemos consciência que ré poderia ser uma nota musical, sendo professora de música. Então, veja o que é essa consciência externa e o que você armazena durante a sua vida quando você determina que quer um pensamento negativo, né? Então, mudou todo o simbolismo. A palavra tem vários simbolismos, tem vários sinônimos, e desde essa época o bairro se transformou. Ele evoluiu, ele progrediu, e nós mudamos a nossa mentalidade. Então, esse é o trabalho das fadas, do plano superior, de um outro plano, dos anjos, e aquilo que vocês se determinaram. A nossa consciência externa mudou do ré, de volta para trás, do subconsciente negativo para a consciência externa, que seria uma nota musical. E essas fadas, elas arranjarão, analisarão, sistematizarão, colecionarão, colocarão em ordem consecutivas os vários detalhes de informação que lhes enviastes e lhes acrescentarão os vários artigos de informações semelhantes que encontrarem armazenados nos vários recessos da vossa memória. Desta forma, agruparão vários fragmentos de conhecimento que tiverdes esquecidos. Dir-vos-eis ainda mais nesse momento que nunca perdeis absolutamente nada do que colocastes em vossas mentes.
Talvez estejais incapazes de lembrar de certas coisas, porém, não estão perdidas. Um dia qualquer, elas se farão em associações com algum outro fato, coisas admiráveis, ideias perdidas se achará perfeitamente colocadas no meio de outra maior. Trabalho das nossas fadinhas. Há vários modos de pôr as fadas ao trabalho. Quase todos tiveram alguma experiência, mais ou menos, sobre o assunto. Porém, quase sempre passaram por ela inconscientemente e sem conhecimento, sem consciência daquilo que está acontecendo. Talvez o melhor meio para as pessoas comuns, ou antes para a maioria, é formar a ideia mais clara possível do que realmente deseja saber. A mais clara ideia ou imagem mental da pergunta cuja resposta deseja saber. Então, à noite, antes de adormecer, se querem saber alguma coisa relativa a algum simbolismo, a algum assunto esotérico, a qualquer solução dos seus problemas, coloque para elas de uma forma clara. Gostaria de ter conhecimento sobre tal assunto. Faça sua prece noturna e adormeça. E teste, faça a experiência. Veja o que irá acontecer no dia seguinte. Tratai disso para mim, procurai a resposta, fazei-me, ou com palavras semelhantes. Essa ordem pode ser dada silenciosamente ou em voz alta, conforme desejares, parecendo que o falar dará mais força à ordem. Falai com os trabalhadores da consciência interna, como faria com pessoas sob vossa ordem, com firmeza e bondade. E depois, esse é um ponto importante, deveis fazer a ordem ser seguida de uma viva esperança de que vossa vontade será cumprida. Depois esqueça todo o assunto, expulsai da vossa mente consciente, cuidai de outras coisas. Então, com o tempo, a resposta virá e brotará na vossa consciência, talvez não antes do momento em que deveis decidir sobre o assunto, ou precisardes de informações. Então, esse é um trabalho. Há uma boa razão psicológica para explicar o fato de ser tão eficaz a ordem dada à própria mentalidade antes de cair no sono. A razão está no fato do sono ser um estado produzido pela natureza, não só para o fim de descansar o corpo físico e permitir que os processos reparadores e recuperadores sejam com mais proveito. Por mais importante que seja esse trabalho, há ainda outro fim do fenômeno do sono. Durante o sono, há um trabalho mental como há um trabalho físico. Os delicados trabalhadores da mente, para seguirmos o exemplo aqui que demos das fadas, as fadas da mente fazem grande parte do seu trabalho durante o tempo do sono. Poderíamos colocar os seres espirituais elevados, os anjos, as hierarquias. O período do sono é o tempo de grande obra de alguns planos da consciência interna. É então que se fazem os trabalhos mentais, de assimilação, análise, colecionamento, combinação, adaptação, arquivamento, arranjo, etc., do material reunido pela consciência externa, por meio dos seus órgãos dos sentidos e faculdades relacionadoras das horas de vigílias passadas anteriormente. Os trabalhadores da mente reúnem o material amontoado até o fim do dia e armazenam sistematicamente cada impressão conforme sua espécie e de acordo com a lei de associação, de modo que quando algum trata de um assunto, encontrará em ordem tudo o que sabe a respeito dele. O processo sendo semelhante do arranjo de um livro nas grandes prateleiras de uma grande livraria. Esse trabalho, então, ele deve ser feito durante o dia, consciente, fez numerosos pedidos de informações certas, respostas, trabalhos, soluções,
mais ou menos inconscientes. E os pequenos trabalhadores da mente aproveitam a primeira oportunidade para fazerem esse trabalho durante a noite. Essas fadinhas trabalham quando dormir, como a lenda se refere aqui anteriormente. E você tem que ter essa consciência. Deve lembrar-vos sempre de que depois de ter dito a vossa consciência interna, tratai disso para mim enquanto durmo. Deveis positivamente expulsar o assunto da vossa consciência externa, da mesma forma com que o grande executor abandona o assunto quando entrega a um experiente fiel assistente. Fazer a oração de recolhimento, a retrospectiva de trás para frente dos fatos mais importantes ocorridos durante o dia e o pedido dito com firmeza e bondade. Quanto mais convicta for a vossa confiança, melhor será o resultado. Uma dúvida fará qualquer alteração em tudo isso. A dúvida, ela sempre apaga tudo aquilo que a gente pretende fazer. O escritor, ele nos diz, primeiro, um desejo vivo. Quero saber alguma coisa a respeito disso, objetivamente. Segundo, esperança confiante. E o terceiro, o firme pedido. Essa chama-se a forma, a tríplice chave da realização oculta. Esse é um exercício prático de ocultismo, que nós temos que acreditar, exercitar e verificar se ele realmente funciona, só praticando e observando. E assim, é neste caso, como em muitos outros, falai a vossa consciência interna e ordenai-lhe firmemente que faça o trabalho. Porém, desejai vivamente sua realização e, acima de tudo, esperai com confiança a desejada resposta. Em seguida, esquecei todo o assunto e expulsai de vossa mente consciente e adormeça. Muito obrigada a todos. Uma boa noite.